Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Apenas 13% das empresas brasileiras têm CEOs mulheres. Mulheres ganham 30% menos que homens e em casa realizam pelo menos o dobro do trabalho. No Brasil, mulheres são apenas 10% do Congresso e a cada 2 minutos uma mulher sofre violência doméstica. Todos esses dados têm uma causa em comum: o machismo. Escancarado, estruturado, disfarçado, o machismo está presente no cotidiano de 99% dos brasileiros. Até aí, nada de novo. A novidade está nos movimentos de desconstrução do machismo, que tem feito muita gente repensar sua posição no trabalho, em casa e até na cama. Você já parou para pensar no quanto o machismo afeta a sua vida amorosa e sexual? A pergunta vale para homens e mulheres. Machismo é o tema de hoje do Sexoterapia. Esse espaço criado por Universa UOL para falar de sexo e relacionamento. E nessa temporada, interessado em ouvir um pouco mais os homens. Eu sou a Marina Bessa e ao meu lado, nossa estrela maior, a sexóloga sensata que nunca desiste de tentar entender os homens, Ana Canosa. Boa noite, Ana. Boa noite, querida. Olá a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui agora com esses nossos super microfones, é ou não é? Cada vez melhores. Nós estamos impossíveis. Eu não canso de tentar entender os homens, atendo muitos homens e gostaria já de dar uma inauguração, né? Botar o pontapé inicial, que o machismo provoca muitos problemas na saúde sexual masculina, não só na dificuldade da mulher de entender, compreender a sexualidade feminina. Para vocês terem uma ideia, aproveitando aí o nosso Novembro Azul, né, que foi quando esse episódio está sendo gravado e quando ele vai para o ar a primeira vez, 2% dos tipos de cânceres em homens são cânceres de pênis, e a razão para um homem ter câncer de pênis muitas vezes é a falta de higiene e a não ida ao médico quando começa o problema. E o grande problema, embora o câncer de pênis seja só 2%, boa parte dos homens acometidos tem que sofrer amputação. Então, quando a gente pensa em saúde sexual do homem e da mulher e a gente pensa no machismo, a gente começa a entender o quanto os homens precisam rapidamente mudar a sua percepção de mundo para também promoverem o autocuidado. Esse tema, né, Ana, machismo, ele perpassa um pouco de tudo que a gente tem comentado nessa temporada sobre masculinidades, né? A gente está no 3º episódio, mas até o fim, o machismo, ele está ali paralelamente a todas as discussões, porque a nossa intenção aqui nessa temporada é entender melhor os problemas masculinos e entender a cabeça do homem. A gente fala de sexo, de relacionamento e o tempo inteiro a gente se esbarra nessas questões de machismo. No episódio passado a gente falou sobre disfunções sexuais, né? E foi a conclusão que a gente chegou também do quanto essa masculinidade tóxica não acaba atrapalhando também a vida sexual dos homens. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Que hoje a gente tem nessa conversa virtual o Cláudio Serva, que é idealizador da Casa Prazer Ele. Cláudio, tudo bem com você? Tudo bem, Marina, tudo bem, Ana? Obrigado aí, uma honra estar aqui nesse espaço de mulheres. Obrigada a você por ter vindo. Pisando leve. Não, o Cláudio faz um trabalho muito legal e eu queria que você começasse, Cláudio, explicando para a gente o que é o Prazer Ele. Olha, eu sou fundador do Prazer Ele. O Prazer Ele é uma iniciativa, um espaço para que a gente acolha os homens, para que a gente fale da desconstrução do machismo, sugerindo caminhos, né, acolhedores, prazerosos, e a gente fala muito de sexualidade positiva, que é um tema que é um grande tabu, que a Ana fala muito sobre isso. O trabalho do Prazer, ele nasce do trabalho da Prazerela, que é da minha companheira Mariana Stock, que já esteve aqui com vocês conversando.
E assim como, né, os movimentos feministas fizeram com que os homens se mexessem, né, assim, foi um nascimento meio que natural, porque Mari tinha a intenção de avançar o trabalho da Prazerela para falar com homens também, mas ela entendeu que isso ia acabar gerando ia ser mais complicado, e como a gente se encontrou nessa caminhada, já tinha também a intenção de desenvolver um trabalho com homens e tudo. Ela até falou, amor, vai nessa aí, e foi como uma luva, assim, porque eu vi, até pelo crescimento do próprio, né, Prazerelli e tudo, o trabalho com os homens, como é necessário, como é uma urgência e uma carência dos homens de terem espaços, né? Esse movimento é relativamente recente do crescimento do trabalho com as masculinidades, né? Inclusive, a gente começou muito com isso aí voltado a essa masculinidade do homem branco, do homem cis, do homem hétero. Então, quando a gente fala muito de patriarcado, esse patriarcado é muito focado nesse recorte do homem, e hoje a gente está vendo, inclusive, né, esse tema ampliando, né, e as discussões sendo mais assim, amadurecendo, né, e incluindo outras masculinidades, aí até o S, né, porque aí tem a masculinidade do homem negro, tem os homens trans, tem o homem gordo, tem mil recortes, né, de raça, de classe, que a gente precisa levar em consideração quando fala de masculinidade, né? Eu, por ser homem branco, hétero, cis, eu acabo falando muito com homens brancos, héteros, cis. E eu procuro criar um discurso inclusivo no Prazerelli, né? E, inclusive, no meu trabalho pessoal, desenvolver o meu próprio entendimento sobre as expressões das outras masculinidades. Quando a gente pensa, por exemplo, que existem homens com vulva, né? Então você fala, cara, como é que eu entendo isso? É um homem hétero. O homem hétero não precisa muito pensar nessas coisas, né? Ele precisa fazer um exercício para pensar sobre isso. Mas eu acho ótimo que eu esteja nesse lugar, falando com um homem branco, hétero e cis, porque é nesse lugar que está o foco maior do problema. Né? Porque os homens brancos, héteros, cis, classe média, né? O macho branco adulto sempre no comando, né? Como fala o Caetano, que é o problema do rolê, né? Porque é esse homem que está nas empresas, como você falou, esse homem que está no Congresso, é esse homem que está aí ditando e criando as regras para todo mundo. Então, quando eu vejo esse homem fazendo reflexão, eu fico muito feliz, assim, quando eu consigo acessar, porque nos cursos do Prazerelli, né, foram muitos presenciais, desde que o Prazerelli começou em 2018, uma coisa que eu vi muito, assim, sempre no início dos cursos era isso. A maioria eram homens brancos, héteros, cis, classe média, estavam ali pagando o curso, e eles estavam assim, tipo, eu não sou machista. Sempre tinha um ou dois que falavam isso, né? Então, assim, o desconhecimento, né, a falta de percepção desse machismo estrutural, como você falou no início, né? Porque o cara não reconhece o machismo, né? Ele fala assim, eu não sou machista porque eu não bato na minha companheira, né? Eu não matei minha ex-companheira porque está com outro cara, mas ele não percebe os micromachismos, ele não percebe os comportamentos, as piadinhas, os grupos de WhatsApp, todo esse machismo estrutural, ele não percebe nem o berço em que ele nasceu, desde que, né, de que ele se entende como homem e teve os privilégios que ele teve, principalmente sendo homem branco. Então, aí eu vejo assim, o curso começa, né, a gente vai fazendo reflexão, puxando, né, eles vão começando ali a comentar, e daqui a pouco as fichas começam a cair, né? Tem uma hora que eu vejo a cara deles assim, meio tim, tim, tim. E aí daqui a pouco eles estão assim querendo, igual ex-fumante, né, querendo convencer os amigos, os familiares. Eu falo, calma, agora vamos encontrar um jeito aí de você poder, né, absorver essas coisas, mas o homem branco não reflete sobre machismo, sobre o lugar dele, sobre agressão à mulher, sobre feminicídio. Então a gente tem assim um trabalho gigante para fazer, né? Um trabalho enorme para esses homens aí começarem a mudar de atitude, porque tem muito esse lugar também, o cara faz um curso, ou lê um livro, ou vê um filme e fala, agora eu já não sou mais machista, né? E eu falo, cara, infelizmente não é assim, né? Não dá para sair com esse selo assim, né? Fiz o curso do Prazerelli, agora eu tô desconstruidão, né? Falo, mano, não é. É dia a dia, é igual uma pessoa, um alcoólatra, que assim, cara, é mais um dia, sabe? É mais um dia sem ser machista, é mais um dia sem ser babaca, é mais um dia sem fazer piadinha, e é isso. Porque é um grande desafio. Depois que introjeta, né, esses comportamentos, né, é de berço, né?
Eu vejo por mim, assim, eu fui um cara criado, meu pai é super machista, super homofóbico, racista, todo pacote, em 3 minutos de conversa já aparece, assim. Então, eu percebo hoje como isso brota dentro de mim, esses pensamentos, né? Isso me formou. Então, o homem adulto precisa de filtro, precisa estar atento, precisa estar fazendo meditação, precisa estar fazendo terapia, precisa estar encontrando outros homens para conversar, precisa mudar a sua roda de conversa. E, assim, muito trabalho que a gente tem pela frente. Você sabe que, Cláudio, você me fez lembrar um pensamento da Elizabeth Badinter, que ela fala que os homens são a educação masculina, dessa masculinidade hegemônica que nós estamos falando, que ela vem do patriarcado, dessa questão de eu ter poder e eu ser melhor que outros, né? E subalternizar mulheres e outros homens que não têm, né, aquilo que eu consigo ter nesses princípios, o dinheiro, a ser branco, né, classe social XYZ. Ela diz o seguinte, que os homens são educados desde a infância para dizer não. Então, quando você diz assim, não, eu não sou machista, o homem é educado para dizer, ele é educado na negação. Então, primeiro, ele não pode ser criança, ele não pode ser bebê, que é uma necessidade de negar a mãe, porque senão ele vai ser um cara menos interessante. Ele não pode ser mulherzinha, porque se ele for mulher, aí ele é passivo e ele é submisso, então ele não pode ser mulher. Ele não pode ser gay, porque se ele for gay, assemelha a ser mulher, então isso dá para ele uma categorização menor nessa masculinidade, né, diante da hegemonia. E eu incluiria, ele não pode ser corno. Então, essa educação baseada no não faz com que os homens prontamente, dessa masculinidade hegemônica, já cheguem dizendo não. A construção do homem, assim, é desde cedo, né? Pesquisas recentes, aí até do documentário, né, O Silêncio dos Homens, depois eu vou indicar no final, aí tudo, fizeram uma pesquisa muito bacana com mais de 40 mil pessoas, né, e trouxe dados aí mais atualizados, né, e a gente viu como esse lugar do homem não chora, né, de não ter uma relação boa com os pais, de ter a referência masculina é o pai, mas nunca conversou com o pai sobre assuntos ligados à emoção. Então, assim, começa muito cedo essa alienação do homem, né? Essa construção de que ele tem que ser o provedor, de que ele tem que competir. A gente vive numa sociedade capitalista, numa sociedade que faz com que a gente precise estar em primeiro lugar, então isso é que importa. Então esse homem ele perde a capacidade de escutar, né? Ele perde a capacidade de se conectar com as emoções dele, ele não sabe nomear o que ele está sentindo. Isso que você falou da criança é um lugar do curso que é muito assim, bonito, muito importante, porque a gente faz uma meditação assim, de reconexão com essa criança interior, onde ele consegue, por alguns momentos, assim, se desligar daquela personalidade que ele construiu, né, daquele ego tão assim, competitivo e que não pode demonstrar vulnerabilidade, e ele vai para um espaço que ele lembra da infância, e aí parece que dá um curto-circuito no sistema, sabe? E os caras choram, eles ficam muito emocionados, e aí começam a perceber, cara, onde tudo isso começou, sabe? Onde eu comecei a me perder nessa história. E aí eu acho que, abre uma porta para a gente começar a reconstruir uma possibilidade de uma nova formação desse homem, né? O Cláudio, a gente quer ouvir muito dessa história e de tudo que é possível aprender para essa desconstrução necessária. Vamos conversar em cima desses casos que a gente tem muita coisa pela frente ainda. Vamos lá, manda casos. A cada episódio você já sabe que o Sexoterapia traz 3 histórias reais apuradas pela reportagem de Universa que nos ajuda a discutir o tema da vez. A primeira história de hoje é a da Daniela, 44 anos, jornalista de São Paulo. Manda casos. Eu tive um relacionamento longo e complicado durante 2 anos. Nesse período, ele terminou comigo 7 vezes. E todas elas era porque o meu comportamento não estava adequado ao que ele esperava de uma namorada. A gente morava em cidades diferentes e mesmo assim, na cabeça dele, eu só poderia sair se tivesse com ele.
Toda vez que eu saía com uma amiga, ele me ligava e ficava horas fazendo uma chantagem emocional. E eu caía. Aliás, nenhuma das minhas amigas prestava, na opinião dele. Todas me levavam para o mau caminho. Quando finalmente eu percebi o enrosco e decidi terminar com ele, ainda ouvi que eu não era mulher para casar. Com ele, não mesmo. Sexoterapia. Nossa, a gente tem aqui é o machista clássico, né? O machista Cláudio, você acha que esse cara percebe que ele é machista? Fala tudo isso aqui sabendo do que ele está falando? É aquele exemplo clássico do que a gente chama de masculinidade frágil, né? Que o homem, no fundo, ele tá cheio de insegurança, né? Porque o cara, quando tá tranquilo com a masculinidade dele, com o que ele é, com o que ele, né, representa, com o que ele significa sendo ele mesmo, ele não entra nesses caminhos, né? Mas esses caminhos são facilitados para o homem desde sempre, né? Que ele pode exercer esse papel frente à mulher, ou frente, né? E aí também traz um dado interessante que é também, né, assim, por quê, né? Como é que essa mulher ficou 2 anos sustentando esse tipo de relacionamento? Então a gente também é legal trazer, né, a construção também machista, como impacta a formação das mulheres também, né, que são criadas para, sei lá, aturar esse homem ou para ter paciência. E eu não é meu lugar de falar disso, assim, mas eu vejo isso acontecendo, né? Porque as mulheres, depois que se empoderam e acham esse lugar, né, de fato, de, cara, mano, não vou ficar ouvindo isso de homem, sabe? Ela manda esse cara pastar na primeira, sabe? Ela não... Engraçado, eu vejo isso, aqui em casa tem a babá da Malu mesmo, né? Ela tem essa construção, né, dessa coisa de ser um objeto de desejo, tudo bem, tá ali na construção dela, mas ela ouve muitas coisas que a gente conversa em casa e ouviu lá os cursos da Mari e tudo, e aí ela saiu com um cara, no outro dia ela chegou assim e falou assim, eu mandei esse cara embora, que ele falou que queria mulher para chegar em casa e ter janta pronta e lavar a roupa dele e tal, isso é um machista, eu mandei esse cara embora, e ela não faria isso num outro momento, entendeu? Mas ela se ligou que ela era vítima de uma construção machista que fazia com que ela achasse que tinha que aturar aquilo, que homem era daquele jeito mesmo. Então, assim, é um despertar que é positivo para todo mundo entender o machismo estrutural e como ele né, forma o nosso pensamento, né? Curioso nessa história é que, assim, primeiro que demonstra uma super insegurança desse sujeito, né? Quer dizer, essa mulher vai ali sair com uma amiga e pronto, o mundo vai acabar. Então a super insegurança dele, né, que tem a ver com a própria masculinidade, de como ele pensa a si mesmo. Mas tem claros, né, estereótipos de gênero bem machistas. Então a mulher é a desejada, ela tem que ser a desejada, ela está nesse mundo, a sexualidade dela não pode sair na rua que todo mundo vai atacar, né? Quer dizer, então ela tem que ficar guardada em casa. Essa ideia de quem tem o poder, né, de objetificar o outro e desmerecer o outro, então você vai ser, sabe, todas elas não prestam às suas amigas, né? Então, quer dizer, não basta eu desejar essa mulher de família, entre aspas, eu ainda preciso denegrir comportamentos dessa mulher e das suas amigas para que ela fique comigo. Então é a partir da minha insegurança que eu provoco insegurança no outro, que é tipicamente um movimento dinâmico machista, né? E essa mulher ali, né, fragilizada na chantagem emocional, né, achando que, nossa, será que mesmo eu não estou nesse lugar? Confusa. As mulheres ainda perdem a bússola quando os homens dizem, se você se separar, você vai ficar na sarjeta, ninguém vai te querer, né? Quer dizer, você se comportando assim, se você sair assim na rua, o que vão pensar de você? Então, por tantos anos, a gente ficando nesse lugar da princesinha que tem que ser escolhida pelo príncipe e que vai escolher a de família, a submissa, né, a que faz tudo e a que é casta, as mulheres ainda perdem a bússola e por isso essa moça ficou provavelmente 2 anos até se achar de novo. Eu acho, essa é uma história que foi contada por uma mulher, e aí hoje a gente vê com clareza como esse comportamento é horrível para a mulher, né? Porque, enfim, coloca a mulher numa situação de super desigualdade e daí cresce
todos os problemas, né, que a gente já mencionou. Agora, o que eu queria puxar aqui hoje, assim, é que esse comportamento não é bom para ele, né, para o cara, porque a gente é fato, gente, o machismo, os mais agredidos são as mulheres mesmo. As mulheres são quem sofrem mais com o machismo, isso a gente já tem dado. Clareza. Agora, eu acho que não é tão claro para os homens, e para os homens especialmente, que o machismo não é bom para eles. Eu queria que o Cláudio falasse um pouco sobre isso, sobre como que o machismo mata, inclusive, né, Cláudio? Esse exercício é necessário, né? O homem, e o grande trabalho das masculinidades é trazer essa conscientização, claro, respeitar o lugar de que quem mais morre são as mulheres, né? Mas trazer a perspectiva de como esses comportamentos também são danosos para o homem, né? E a gente vê no caso de suicídios, né? Como os homens cometem suicídio mais do que as mulheres, e aí trazer o recorte de que dentro desses homens também mais de 50%, ou talvez 50%, sejam de homens negros. Então, assim, isso afeta ainda muito mais os homens negros. E aí a gente precisa trazer um pouco, assim, a gente fala muito às vezes em posts e coisas, misoginia, e a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Mas é entender que essa estrutura machista, né, esse conjunto de comportamentos machistas, ele nasce desse berço misógino, né? E a pessoa fala, o que é isso? Ela fala assim, misoginia, você pensa assim, você acha legal você ter pelo no sovaco, né? Isso aí tá tudo bem. Você acha legal uma mulher ter pelo no sovaco? Não, é nojento. É misoginia, né? Então, assim, a gente fala dos gols da Copa do Mundo, da seleção masculina, e as mulheres estão lá bombando, sendo as primeiras em um monte de coisa e ninguém fala disso. Então, assim, o que importa é o lugar do homem. Então, vários comportamentos que a gente tem aí estruturantes, que são misóginos, né, que esse ódio à mulher e que compõem esse lugar do homem. Mas isso está caindo, porque esse homem está vendo que isso não funciona mais. Esse patriarcado, eu estou vendo que ele está ruindo, porque os homens que estão sustentando esse lugar estão muito infelizes, né? Agora, ele muitas vezes só para pensar, ou isso só vai gerar uma reflexão quando ele entra em algum processo de crise, né? Ou perde um emprego e aí para de ser o provedor, né? E aí você tem 1000 casos de coisas, até de agressão em casa, o cara não consegue conversar, então ele vai virando uma panela de pressão, né? Então, agressões no trânsito, então o cara morre, né? E aí você tem 1000 dados interessantes, como, por exemplo, você vê que a preocupação das empresas de que a mulher vai engravidar e ficar X meses afastada do trabalho. Mas as pesquisas já mostraram que os homens ficam mais tempo afastados do trabalho por se machucarem jogando bola, ou fazendo esportes radicais, ou dirigindo perigosamente nas ruas. Então, esses comportamentos masculinos tóxicos, né, que a gente fala, eles são extremamente danosos para o próprio homem. Então, assim, e quando os homens percebem isso, porque o homem está querendo sentir. O homem está querendo. Os homens são muito afetuosos, né? Basta a gente ver uma roda de amigos depois que bebem um pouco mais. Eles querem se abraçar, querem se beijar e falam, eu te amo, cara, pô, você é meu amigão, cara, pô. Mas ele não consegue demonstrar esse afeto sem estar, né, alcoolizado, ou tá assim, ele acha que ele é gay ou alguma coisa assim. Então, é necessário que esse homem perceba que isso faz mal para ele, né? E os dados estão aí, as pesquisas estão mostrando que, de fato, esse machismo que mata as mulheres também agride e mata, suicida os homens, né? Bom, a gente perdeu a Ana, né? A Ana caiu. Eu não sei se eu queria continuar aqui com o Cláudio. Será que a Ana volta nesse tempo? Não sei. O que vocês me orientam, João? Acho que ela foi lá conversar com a moça aí que recebeu uma ligação da Daniela, mas o que eu li uma coisa legal também, referente ao documentário também do Papo de Homem, parece que de uma entrevistada, que ela falava assim, já existem grandes máquinas de acolhimento e empoderamento das principais vítimas do machismo, que são as mulheres. Isso é absolutamente incrível e necessário, mas sem grandes esforços de reeducação e formação com os homens, não seremos capazes de construir pontes e atacar as estruturas profundas do problema, né? E é isso que a gente estava falando aqui. Agora, você tem esse trabalho no Prazerede, mas quem mais está falando com esses homens? Que esses homens estão se abrindo para conversa,
Que homens estão se abrindo para essa conversa? Olha, Marina, muitos estão sim. Inclusive, o próprio Papo de Homem, né, que fez esse documentário tão legal, eles já tinham feito, inclusive, um outro documentário anterior, que é o Precisamos Falar com os Homens, né, uma conversa sobre gênero. Então, tinha esse recorte. E eles têm lá no portal do Papo de Homem, tem um artigo sobre quem está desenvolvendo trabalhos com masculinidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, ali o cara tem acesso a vários, já tem relacionado a mais de 150 grupos e trabalhos que esse cara pode, né? Recorte assim, de homens negros, pais pretos, o Memo, né, que é um oriundo do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho sensacional com grupos de homens, com toda uma estrutura. Eu participei, inclusive, de um encontro com eles agora, recentemente. Tem o Fabinho, do Ressignificando Masculinidades, que faz encontros online gratuitos. Tem vários trabalhos em outros lugares do Brasil. Então, assim, esse artigo do Papo de Homem é bem legal, porque o cara entra lá e pode tentar achar alguma coisa próxima a ele, mas agora com pandemia, eu acho que isso tudo está muito online, então está mais fácil desse cara conseguir um espaço para ele conversar e estar ali abrindo a vulnerabilidade dele, porque isso é muito interessante, essa perspectiva da broderagem saudável e broderagem tóxica, né? Porque o homem ele tem muito costume de viver na broderagem tóxica, que é o quê? Ele está ali no grupinho de homens, estão falando de sacanagem, estão falando do carro, do trabalho, estão fazendo piadinha racista, piadinha homofóbica, piadinha, né, de loura e tal. E aí fica aquela besteirada ali. O cara está preocupado em dizer que ele performou, que ele pegou X pessoas, que isso e aquilo. Sim. Fica nessa máscara, né? Então ele tem esse espaço garantido para falar, principalmente o homem branco, mas ele não usa esse espaço para falar o quê? De vulnerabilidades, para falar de coisas que de fato estão importando no mundo interno dele, sentimentos, emoções, coisas que ele está vivendo no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus desejos, nas suas vontades. Então, encontrar esse espaço de broderagem saudável, que é uma pessoa que ele pode, de repente, chegar e conversar, né? Tipo assim, eu fui sair com uma menina e brochei. Cara, eu vou falar com um amigo meu, de repente o cara não tem nem com quem conversar, porque no grupo dele, se ele falar isso, ele vai virar piada. Exatamente. Então, ele não pode se vulnerabilizar, ele tem que estar sempre durão naquela máscara de ferro, né? E por trás daquela máscara de ferro tem um ser humano ali cheio de sentimentos, de emoções. Então, os grupos de homens são legais por quê? Porque esses homens se reúnem nessa intenção de ter o quê? Uma fraternidade ali, né? uma escuta bacana, acolhedora. Então, às vezes eu falo para os caras, bicho, você não precisa falar nada, só escuta o teu amigo. Não sacaneia ele. Mas Cláudio, quem são esses caras? No Prazer Ele, por exemplo, quem são? Os caras chegam lá por quê? Eles depois de um episódio, depois de ter levado um pé na bunda, depois de um trauma, eles chegam lá, o que levam, né? O Caio, putz, você quer saber? Eu vou investir meu tempo nisso aqui. Eles às vezes, assim, tem muitos que vão, né, porque as companheiras falam, cara, vai lá que é a tua última chance. Ou você vai, ou... E eu já tive casos de caras que chegaram lá assim de braço cruzado e de repente no final, catapuca, ainda bem que eu vim aqui, meu Deus, que maravilha, o cara sai assim com aquela possibilidade de rever, né, a construção dele, de rever o que ele quer, o que ele gostaria de fato de fazer, né? Então, assim, eles vão por 1000 motivos e existem os estudos que já mostram que os gatilhos de transformação das masculinidades, né? Um desses gatilhos, por exemplo, é a paternidade. São oportunidades, né? Gatilhos como oportunidades desse homem falar assim, cara, eu preciso rever a minha masculinidade. Então, assim, crises, né, por exemplo, perder um emprego, né, ou morreu alguém da família. Então, assim, são oportunidades que esse homem tem de se conectar com o que ele está sentindo. Eu tenho um caso de um cara que ele foi assim, ele falou que ele teve um acidente de carro e perdeu a esposa, ele estava dirigindo. E ele falou que na semana seguinte ele já estava lá no trabalho, trabalhando e tal, não sei o que, parará, que tem um filho pequeno. E ele, em menos de 2 meses, estava viciado em cocaína. Então, assim, e ele, de repente, falou assim, mano, me perdi. E aí conseguiu sair disso e entender que ele precisava se conectar com as emoções, com esse luto, chorar, ir para dentro dele. Porque, assim, o caminho não é você ficar aqui fora procurando, né? Claro que o livro ajuda, o documentário ajuda, isso gera reflexão. Mas você vai precisar, num próximo passo, olhar para dentro.
né? Então, olhar para o teu mundo interno, olhar para o que você está vivendo, olhar para o que você está sentindo, olhar para as suas dores, para as suas mágoas, né? Procurar terapia, porque você vai ter que se conectar com a tua criança, o que a tua criança viveu, essa construção do homem não chora, essa desconexão com as emoções, essa desconexão com a sensorialidade do corpo, porque esse homem não sente... Esse cara vai transar e ele não sente o cheiro que está rolando naquele quarto, ele não sente os sabores, ele não sente o tato, ele está atravessado pela pornografia e querendo performar um sexo sem conexão. Então, assim, são muitos caminhos de retorno, né? Eu acho que é um grande chamado de retorno para ele mesmo. E aí, a partir disso, ele muda. Teve um caso interessante de um cara que ele falou assim, que a companheira falava para ele, bicho, escuta esse cara aí, esse cara do Prazerelho, Cláudio, vê lá que ele gravou um vídeo lá com a Juju, vai lá escutar um podcast tal, do Mamilos, daquele que eu gravei com a Ana, e foi super legal e tudo. E o cara ficava lá no pedestal dele, né, achando que ele era o fodão. E ela já, o relacionamento já ruindo. E ele disse que ele contou isso no curso e falou que podia falar sobre esse assunto, não vou divulgar o nome dele, mas assim, um momento em que ele estava indo viajar a trabalho e tal, tomando café da manhã em casa, e ela falou, você assistiu lá o vídeo do cara? Tal? Ela falou, não assisti e tal. E ela falou assim, olha, mas eu queria te falar uma coisa, eu nunca gozei contigo. Você nunca me fez gozar. E ele disse que aquilo ali foi um trem atravessou ele, então assim, foi uma crise, né? Feriu ele na maior masculinidade que existe. E eu falo assim, quando eu falo, não é depositar essa carga mental nas mulheres de ter que fazer esse movimento, né? Mas assim, esse movimento foi ótimo, porque fez com que ele entrasse numa crise pessoal, que o que ele fez logo que ele chegou lá no hotel, que ele viajou, foi assistir o vídeo, foi assistir o documentário, assistir o filme e se matriculou no curso. Né? Mas não contou para ninguém, né? Para nenhum amigo. Contou lá no grupo, né? No meio lá da broderagem saudável que a gente gera nesses espaços de encontro. E é muito rápido assim o lugar. Quando os homens chegam assim, eu achava engraçado lá no curso do Prazer presenciais, que era um silêncio, que você escuta a respiração dos caras quando eles chegam, né? Assim, um grupo de 20 homens ali, e você escuta, ninguém fala nada. E aí eu, claro, me vulnerabilizo primeiro e abro essa possibilidade deles contarem um pouco da história deles. Olha, o tempo não dá conta, porque eles começam a falar e lembrar das coisas, e aí o que um fala, o outro se vulnerabiliza, e o outro se... E ninguém está ali para sacanear ninguém, está todo mundo ali num espaço de acolhimento e fraternidade. E aí aparece um monte de coisa, todo mundo vê que tem 1000 assuntos para tratar, 1000 coisas mal resolvidas, 1000 sentimentos para falar. E, cara, aí começa uma possibilidade de uma transformação. E é uma construção de linguagem, de comunicação completamente diferente, porque os homens eles têm maneirismos na comunicação para evitar o contato com as emoções e de conversar com os outros. Então, ou é a piada, né? Então qualquer coisa vem com aqueles chavões, aquelas piadinhas, né? Que é justamente para, sabe, esse mal parado, porque quando vai falar sobre uma dificuldade sexual, ou vai falar que está triste porque descobriu que a mulher foi infiel, ou vai falar que tá, sabe, o relacionamento não está bom. Então é muito interessante o fenômeno, né? Ou faz uma piada, ou fica em silêncio, ou dá 3 batidinhas nas costas e diz assim, vai passar, não, vamos fazer o seguinte, ó, vou te levar para umas festas, você vai ver, vai resolver tudo, nossa, a vida... Então, assim, esse jeito de funcionar, né, você estava falando dessa dificuldade das emoções, tem um termo para isso na psicologia que chama alexitimia, que é quase uma desordem psicológica adaptativa de você não conseguir nem localizar as emoções, ou dizer o que você está sentindo, e nem falar sobre elas. E tem homens que não conseguem. Mas o que você está sentindo? A pessoa fala, não sei dizer, eu não sei dizer. E desespera, e angustia. Então, quando abre esse canal de comunicação, e às vezes as mulheres ficam muito cansadas também, sabe? A mulher quer discutir um negócio, aí o cara não quer falar. Aí ela fala assim, vamos assistir essa série que fala sobre relacionamento? Ai, que coisa mais chata, que mimimi. Vamos fazer terapia de casal? Nossa, você tá louca? Alguém falar para mim o que eu preciso? Vamos fazer terapia sexual? Você tá louca? Então, assim, fica o silêncio, fica o não dito, e aí eles vão, né, criando somaticamente uma série de doenças.
né, vão engolindo as Mas coisas. é o que gera essa panela de pressão, né? Porque aí o cara lá dentro, ele está vivendo um monte de coisa, está sentindo um monte de coisa, e isso, já que ele não pode, né, desaguar isso, né, em emoção, né, em expressão, ele acaba desaguando isso em agressão. Né? Exatamente. E aí gera toda essa sorte aí de feminicídio, né, de própria violência entre os próprios homens e mil coisas. Gente, nós já vamos para o segundo caso, mas antes, intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Vamos ouvir a história do Thales, professor de 39 anos de São Paulo. Manda casos. Eu não me considero um cara machista. Nunca tive problema em namorar mulheres que transavam comigo no primeiro encontro. Não acho errado que minha parceira tenha uma vida social independente de mim. Mas algumas amigas já me chamaram de machista por causa das minhas opiniões. Eu não acho legal, por exemplo, mulher falar palavrão. Não é feminino, é grosseiro, masculiniza a mulher. Eu acredito que homens e mulheres têm direitos iguais, mas são diferentes em algumas coisas. Beber demais também considero uma coisa masculina. Não tem nada que me broche mais que uma mulher caindo de bêbada. Outra coisa que foi motivo de discussão com uma amiga outro dia foi eu comentar que achava que uma amiga dela não arrumava namorado porque passava uma mensagem ruim para os homens, ficando com todo mundo. Isso não é ser machista, é só ser coerente. Sexoterapia. Ana, coerente Não. por quê, exatamente? Ele é coerente. Ele é coerente, não. respira. Ele é coerente com a percepção de papéis sexuais, de gênero, atravessado pelo gênero, essa construção da ideia do que um corpo biológico deve se expressar como macho e fêmea, feminino e masculino. Então, ele é coerente com a ideia que ele internalizou sobre o feminino, mas o que me chama mais a atenção é que, sem perceber, ele reproduz todos os interditos da mulher desejante e do prazer feminino. Então, ele vai dizer, não pode se beber demais, não pode, então contenha. Não pode transar com muitos, contenha. Não pode se vestir de tal coisa, contenha. Então, esse cara, ele cresceu na época da Cinderela. Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel. O que acontecia? Interdição. Não pode passar da meia-noite, no caso da Cinderela, não pode morder a maçã, no caso da Branca de Neve, não pode jogar as tranças, no caso da Rapunzel, não pode tocar o dedo no fuso, no caso da Bela Adormecida. Então, a sexualidade feminina sendo proibida, ou seja, o desejo, o prazer, que ele entende como excessos, são proibidos e são punidos. A mulher tem que dormir por 100 anos e ser despertada pelo beijo do príncipe, que é um homem que ela nunca viu na vida e que vai beijar de maneira, e isso pode ser até associado a essa cultura do estupro, eu vou lá e beijo sem permissão, e essa mulher vai ser feliz comigo. Então, a coerência dele está na relação que ele tem, que ele deve ter aprendido, né, e que todos nós de alguma maneira aprendemos e ainda estamos lutando contra isso, em relação ao que ele entende que é da ordem do feminino. Só que esse ordem do feminino para ele é sempre, né, no limite daquilo que é bom senso e da coisa da boa família e da boa mulher. Pra puta que eu pariu, Thales. Merece o meu palavrão. Não, é aquilo que o Cláudio tinha falado do machismo estrutural, né, Ana? Porque eu acho que o que mais tem, vocês são os especialistas que vão dizer se essa percepção é verdadeira ou não, é esse tipo de cara. Não é o cara que é
escrotão, você não faz porque você é minha mulher, que não sei o que, não sei o que. É o cara que fala, não sou machista, todo mundo é igual, mas homem e mulher é diferente. É claro que é diferente, homem e mulher são diferentes, mas assim, a gente não está querendo negar a diferença, a gente está negando a desigualdade, né? O que tem a ver? É diferente, eu posso sair e comer todas, mas ela não pode sair da... Isso não é diferença, é desigualdade. Eu posso dizer, né, Marina, eu posso dizer assim, por exemplo, eu não gosto de ver gente caindo de bêbada. Gente, pessoas. Agora, o homem pode cair de bêbada, a mulher não? Eu não gosto de ver pessoas muito espalhafatosas, gritando, extrovertidas demais, né, ocupando espaço. Pessoas. Eu não estou falando de mulheres ou de homens agora, não. Ele é muito claro. Ele não gosta dos excessos, do que ele entende por excesso, nas mulheres. Ou seja, as mulheres têm que se conter. A contenção aí está muito clara. Ele é machista, sim. E é esse berço misógino, né, que estava falando antes, né, que essa construção também do cara achar essa mulher que ou é puta ou é santa. Né? Então, ele né, a santa que ele quer casar, ele quer que seja totalmente comportadinha, isso e aquilo, e ele quer a puta. Então, assim, essa confusão que os homens fazem, e assim, uma coisa interessante que essa objetificação do corpo feminino, né, dessa mulher objeto, dessa mulher servil, dessa mulher que, né, que tem que estar sempre ali, né, a bela recatada do lar, é uma construção muito ruim, né, assim, que impacta a gente estruturalmente, porque, por exemplo, a minha companheira Mari, né, nos tempos para cá, ela falou assim, experimentar aqui, deixar meus pelos da perna crescer, o sovaco, eu nunca fiz isso, quero sentir qual é o esquema. Lógico, vamos nessa. Nem cabe a mim dar opinião sobre isso. Mas, assim, eu internamente, né, quando os pelos começaram a aparecer, eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Olha, é estranho isso aqui. Mas espera aí. Então, assim, a objetificação, a construção, ela é tão normatizada que mesmo você querendo, você precisa de retrabalhar o seu olhar, o seu sentimento. Então, por isso que eu falo, é um trabalho diário de você desconstruir esse machismo, desconstruir esse lugar do homem, que o homem pode tudo, né? Porque assim, eu nem me preocupo se eu estou com pelo no sovaco, se eu não estou, assim, eu posso, né? E a mulher não pode, ela tem que estar depilada, né? Ela tem que sofrer lá para... Então, 1000 construções que a gente tem, cara, e que é que eu falo, o cara faz um curso, lê um livro e acha que ele não é mais... Porque muita mulher fala assim, o cara parecia que era um cara maneiro, mas na segunda página o cara foi lá e já me deu uma de machistão. Então, assim, não é um caminho que você desconstrói em uma semana de curso ou uma coisa assim. Existe até um termo novo para isso, né, Cláudio? Que é o esquerdomacho, né? Esquerdomacho, aquele cara que aparentemente E o cara que ele quer aparecer que é assim, desconstruidão só para ficar com mais mulheres, para ter acesso, para aparecer. Mas a primeira oportunidade que aparece, vai lá o machista e levanta a sua bandeira, né? Agora, eu queria também chamar a atenção para uma outra questão, que é quando o cara fica, né, quando os homens ficam fazendo contenção da expressão feminina, não pode isso, não pode aquilo, né? E vão reproduzindo uma ideia de que as mulheres o tempo todo, elas têm que ficar fazendo jogo. Então ela não vai transar na primeira noite porque não fica legal. Aí ela não vai ligar porque não cai bem. Aí ela não vai pôr uma mini saia porque ela pode parecer puta. Então esse jogo, né, de sedução, isso é estimulado pelo masculino quando você fica colocando que mulher não pode isso, não pode aquilo para ser escolhida do homem. Aí depois, então fica mostrando para as mulheres, você não pode, você não pode, você não pode. E aí, quando se relaciona com uma mulher, aí reclama que essa mulher sexualmente não se desenvolveu. Ai, minha mulher é toda cheia de nome-toques. Ai, minha mulher não quer isso e não quer aquilo. Claro, o que a mulher aprendeu? Que se ela quiser, se ela querer, ela vai entrar neste limbo dessa mulher que, meu Deus, entendeu? Se ela disser o que ela gosta. Né? Pois é. Então aí depois reclama que a mulher não se entrega. Daí chega lá no consultório e diz, ela é cheia de não sei o quê, tem que fazer de luz apagada. Também, como é que ela foi criada? Cadê essa coisa dessa mulher poder se mostrar, desejar, ficar com quem ela quiser?
você deve saber muito melhor que eu, assim, a construção da mulher é essa, né? Fecha as pernas, né? Ninguém vai te querer, ninguém vai querer casar com você, né? Você vai ser, né, mal visto. Então, assim, a repressão da sexualidade feminina, ela começa muito cedo, né? Para as meninas, né? Então, assim, isso gera depois uma dificuldade muito grande dessa mulher, fica muito culpada de se soltar, de viver, de sentir. E a gente vive num mundo, né, que em pesquisas aí de 2014, 60% dos homens falam que a mulher que sai com roupa curta merece ser atacada, né? Que ela né? Então, assim, isso não é isso não está no imaginário, isso está no mundo real. Então, a mulher, de fato, ela corre perigo, né, quando ela se liberta dessas amarras do patriarcado, né? A gente viu aí o caso recente da Mari Ferrer, né, sendo completamente estuprada novamente num julgamento onde ela deveria estar sendo acolhida, né? Então a gente vê que essa estrutura machista, misógina, patriarcal, ela está aí presente, oprimindo muito. E o homem, ele muito facilmente ele absorve esse comportamento e faz esses jogos, né? Essa coisa de limitar o prazer, de não, você vai ser assim. Porque, no fundo, o cara está assustado. Porque quando a mulher descobre mesmo o potencial dela, né? Quando a gente fala, eu falo muito que sexualmente o homem é um micro-ondas, né? Porque o cara está com aquela testosterona mais presente ali, aperta e ele já está pronto e explode em 1 minuto. A mulher é esse forno a lenha, que tem que ir aquecendo. Mas quando, por acaso, o cara se conseguir aquecer esse forno a lenha, ele vai assar 30 pizzas. Então, o cara não dá conta desse potencial. Então, os homens, eles se cagam de medo, a verdade é essa. Quando a mulher começa a se libertar, a se soltar, o cara fica muito inseguro, porque a masculinidade, ela é muito frágil. Mas é interessante como isso cola, né? Colou na gente por tanto tempo, né? Porque eu acho que agora a consciência do lado das mulheres já está mais atenta do que no lado dos homens. Mas com essas coisas mesmo dos pelos, né? Eu não tenho coragem, não consigo, não me sinto, não consigo imaginar deixar os meus pelos na axila. E eu racionalmente, eu sei que isso é uma coisa imposta a mim pela sociedade, não é? Mas amiga, assim, deixei. Você deixou, Ana? Deixei na quarentena. Uma época eu deixei, há um tempo atrás, no inverno todo, ficou assim, ó. Eu não tenho coragem de sair de casa, assim, mas dentro de casa, e eu deixo por uma curiosidade mesmo, assim, gostoso ficar passando a mão, tem uma coisa, assim, Claro, é novo, é que nem meu cabelo branco agora, que eu tô, tipo, curtindo também essa coisa, mas é um desafio, você tem razão, é um desafio. A gente vive numa sociedade muito babaca e as construções, elas nos pegam tanto. A gente fez uma brincadeira outro dia, que a gente estava numa farmácia e tinha lá aquela coisa bem, assim, sexista, tinha uma escova de dente que tinha, assim, rosa e azul. E aí a gente falou, vamos comprar. A gente comprou e a gente falou assim, amor, Mari, você fica com azul, eu fico com a rosa. Cara, eu vou te falar que, assim, várias vezes eu ia pegar a escova e eu ia pegar a azul. E eu falava, não, eu vou pegar a rosa. Não, a rosa. Não, a escova, não, a minha. Eu vou pegar a rosa, cara. Então, assim, parece uma bobagem, mas isso retrata como a gente está construído nesses padrões, como isso impacta a gente, como isso gera os comportamentos misóginos, né? Então, é preciso que a gente esteja numa reflexão diária, porque os homens, né, esses grupos de WhatsApp, essas piadinhas, o cara está ali, é o que eu falo, você pode ser um agente de transformação dessas piadinhas, desses grupos, desses comportamentos né, sexistas. Então, cara, não seja esse brother que passa pano do cara que é babaca. Se você já acordou um pouquinho e está percebendo que aquilo não é legal, vai lá e fala, sabe? Vai lá. Infelizmente você não vai ser legal, mas você, para que você vai? Eu hoje não recebo, hoje eu não consumo pornografia zero, tá? Eu não recebo de grupos de WhatsApp zero, mas eu reduzi também, tive que reduzir os amigos, meu relacionamento com pessoas que não queriam sair desse lugar. Então, infelizmente, eu tô fora. Ô, Cláudio, você me fez lembrar de um conceito também interessante sobre masculinidades, do Robert Connell. Ele fala o seguinte, né, que primeiro tem a masculinidade hegemônica, que é essa fruto do patriarcado, onde estão os homens brancos, héteros, cis, que têm grana, né, e que se acham superiores aos outros. Aí depois vem a masculinidade cúmplice, que são os parças.
Os parças, eles não conseguem ser os hegemônicos porque falta ou dinheiro ou poder, mas eles são os amigos e eles ficam valorizando e legitimando a conduta do parça. E aí vem toda essa história do WhatsApp ou de andar com o cara. Então, é aquela cena, né, daquele e os outros todos juntos. E aí depois ele vai falar que tem a masculinidade marginalizada, que normalmente são homens que têm os mesmos valores da masculinidade hegemônica, mas por questões de raça e classe social, não conseguem ascender e, portanto, trabalham para a masculinidade hegemônica e para os parças. E, por último, ele vai colocar, então, a masculinidade subordinada, que são principalmente os homens que se aproximam do feminino. Então, o que eles entendem, né, pelos maricas, né, que eles entendem pelos gays, então, assim, tudo aquilo que eles querem fugir correndo. Então, nesse sentido, a reflexão é, eu, como homem, não me vejo nessa masculinidade hegemônica, mas será que eu faço parte do parça? Será que eu sou o da masculinidade marginalizada? Né? Porque, de alguma maneira, eu vou reforçando esses valores. Quando eu aceito o filme pornô e não falo nada, quando eu vejo um cara gritando com a mulher e eu não vou lá interferir, quando eu vejo um abusando da mulher e eu vou lá e fico olhando ou bato uma punheta junto. Você faz parte, sim. Ah, mas eu não fiz. Não fez, mas legitimou o valor. Sem dúvida. E legitimou essa estrutura do machismo patriarcal. Gente, vamos ouvir o nosso terceiro caso, que tem um pouco a ver com isso. Essa é a história do Rodrigo, professor de 42 anos, também professor, de 42 anos, de São Paulo. Manda casos. Eu achava que não era machista e que a minha esposa exagerava sempre que falava disso. Você é machista, isso é machismo, a mulher é sempre sobrecarregada. Mas a verdade é que eu fui criado em uma casa machista em que eu nunca tive que lavar uma louça ou comprar uma cueca. As coisas começaram a mudar quando eu tive minha segunda filha e passei um mês em casa, entendendo um pouco mais sobre a solidão da maternidade e o tempo que uma criança ocupa no nosso dia. Mas foi nessa quarentena que eu entendi o conceito de carga mental, da divisão desigual das tarefas, do trabalho invisível que a minha esposa acumulava ao planejar os lanches, comprar sapato, pensar na mudança do berço para a cama, planejar a desfraude e no almoço do dia seguinte. Eu tenho feito o possível para dividir as coisas mais igualmente, para dar um exemplo diferente de companheirismo para as minhas filhas. Mas mesmo com essa consciência, eu tenho a impressão que dificilmente vai ser igual. Sexoterapia. E aí, Cláudia, será essa? Eu queria, assim, essa desconstrução está acontecendo mesmo? Eu acho que é um caminho, eu acho que caiu a ficha, né? Parece que caiu uma primeira ficha. E ele está fazendo reflexão. Assim, a estrutura é machista, né? Basta ele estar falando de filhos, né? A gente percebe aí. A licença paternidade são 5 dias, né? Já tem empresas aí que estão ampliando isso, né, que estão revendo esse lugar, mas estruturalmente é como se já está dito, né, o homem 5 dias vai ali dar um beijinho no filho da mulher, voltei porque eu sou o provedor. Inclusive um dos lugares piores que o homem tem para refletir é esse, quando ele perde o lugar de provedor. Ele fica completamente desorientado nisso. Eu pude viver um pouquinho na pandemia esse lugar, foi interessante isso, porque a gente tem a filha de 1 ano, né, no começo da pandemia, 1 ano e meio, e que é essa demanda sem fim, né, de uma criança começando a viver. E aí Mari estava com muitas demandas de prazerela e tal, a gente fez um acordo assim, Mari vai e eu vou ficar aqui mais nos cuidados da criança e tudo. E aí daqui a pouco eu me vi assim, sentindo aquela insegurança de falar, cara, mas e a grana? Meu Deus, e agora eu estou na mão dela. Não, mas espera aí, então essa insegurança que é estruturalmente as mulheres que vivem, né, de ter ali o homem no trabalho e mandando, e ela fica com aquele trabalho sem fim, que é criar uma criança, e isso não é valorizado, não temos parâmetro, não temos métrica para valorizar esse trabalho de casa, esse trabalho doméstico, a louça na pia que cresce sem parar. Então, assim, é uma primeira ficha.
que cai, né? Mas os homens vão precisar, além de fazer uma reflexão pessoal, fazer essa percepção de que o mundo estruturalmente está construído para que ele fique de boa, né? Então não tem problema. Então, assim, quando eu estou com a Malu, eu troco a fralda da Malu, você fala, ai, olha, o pai troca a fralda da Malu. Então, assim, por que eu sou elogiado, cara? Eu não preciso ser elogiado, eu estou sendo pai, né? Então, assim, mas você tem a coisa do pai que ajuda e do pai que cuida, né? Então, assim, eu acho que a paternidade ela é uma grande oportunidade dos homens reverem seu lugar e inclusive, de fazerem vínculo com as suas emoções, com a sua criança interna. Então, assim, tem muitos grupos de pais já de homens se encontrando, conversando, é muito bonito, mas tem muito homem ainda ali fazendo hora extra no trabalho para voltar mais tarde para casa e não ter que lidar com a realidade que é ter um filho ou uma filha. Essa história me lembrou, vocês sabem que quando o Theo era pequeno, aos 4 meses, eu dava um curso fora de São Paulo, uma vez por mês. Então, outros professores foram, e no 4º mês eu precisei ir passar um fim de semana fora. E foi muito curioso que quando eu cheguei no curso, e 85% dos alunos eram mulheres, era um curso de sexualidade, ou seja, que faz todas essas reflexões. E aí a primeira coisa foi assim, cadê o bebê? Não, ficou em São Paulo. Mas ficou com quem? Como assim? Eu falei, ficou com o pai, porra. Com quem, caralho? Sabe? Um negócio assim, tipo, como assim? Então, vocês vejam como isso está muito interiorizado. Agora, vocês estavam com saudades, né, os nossos ouvintes, de uma pesquisa. Vou trazer aqui uma pesquisa super interessante, feita com 487 casais heterossexuais nos Estados Unidos, em que eles avaliaram divisão de tarefas, comunicação e satisfação no relacionamento conjugal. O que se percebeu na pesquisa? Que as mulheres, quando têm parceiros que dividem tarefas de casa, elas se sentem muito mais satisfeitas e muito mais motivadas e abertas para fazer sexo. Não só porque divide tarefa e ela está mais descansada, mas porque ela sente que aquele parceiro é um companheiro, que está partilhando do mesmo projeto de vida dela. Agora, olha só, eles perceberam o seguinte, que quando as mulheres pedem para o homem fazer alguma coisa, ele não faz. Mas quando elas mandam, eles fazem. Só que depois eles reclamam que a mulher é impositiva, dominadora e parece uma mãe. Ou seja, fica sem solução. E aí é curioso, né, que é quase como se essa imagem da mulher que precisa mandar não é só a mulher, mas é o homem esperando que essa mulher mande nele, porque se ela não mandar, ele não vai se apropriar. Então, os homens, de alguma maneira, precisam se apropriar da casa e parar de ficar orbitando em volta da casa, porque, né, a casa é um projeto, o casamento, a relação é o projeto do casal. E neste projeto vai entrar tudo, vão entrar as emoções, vai entrar a sexualidade, vai entrar as nossas tarefas e os filhos. Então, enquanto os homens não se apropriarem disso, eles ainda vão ficar... ficar ali. A louça está lá porque está todo mundo almoçando e jantando, né? Então, é uma coisa engraçada isso. Assim, eu ouvi de um cara num curso uma vez e eu reproduzo essa fala dele. Que ele fala assim, cara, a gente não vive num patriarcado. De fato, o que a gente vive é um meninarcado. Então, o que a gente tem é um monte de homem, cronologicamente, né, adulto, mas emocionalmente infantil. São adolescentes. Né? Então, é um grande meninarcado, porque esses caras eles casam e querem que a mulher seja mãe deles. Né? Tem um monte de homens que, assim, se a mulher não estiver ali, o cara bebe, cai com a cara na sarjeta. Então, assim, ele não tem uma maturidade emocional, e isso é muito oriundo, né, da falta de referências masculinas maduras, né, homens que você possa conversar. Né? Tem uma cena num filme que Me Chame Pelo Meu Nome, né? Que é lindo esse filme. Quando o pai tem aquela conversa sobre amor com o filho no sofá, assim, se todo homem tivesse essa possibilidade, né, de ter uma referência mais velha, né, um homem maduro,
que pudesse lidar com as suas emoções, conversar, trocar uma ideia quando sai da infância, vem a adolescência, todas as dúvidas que aparecem, né, com as poluições, com as ereções, e o cara não tem com quem conversar, os desejos, esse cara fica perdido. E, infelizmente, quem entra para ensinar é a pornografia com as suas referências misóginas, agressivas e violentas. Então, esse cara se torna um estuprador em potencial. E é um perigo isso, porque o próprio estupro doméstico ele está aí em muitos lares, né? O homem que acha que tem o direito de transar a hora que ele quer, que a mulher tem que estar apta, e esse lugar de que, né, e a reprodução estruturalmente machista de muitas mães, de muitas mulheres que não deixam o filho lavar uma louça, né? Casas que a filha lava a louça, mas o homem não lava a louça. Então, a gente precisa quebrar isso e mudar, mas os homens que precisam se movimentar, né? Mas essa parte da educação é muito fundamental, né? E eu vejo que falta orientação nesse sentido. Eu percebo nas minhas amigas. Eu tenho 2 filhas e para mim é muito claro o que dizer, como criá-las num antimachista, assim, feministas e antimachistas, né? Você não faça isso, não, você pode brincar disso sim, você vai ganhar um carrinho sim, você pode, enfim, a gente já sabe como empoderar essas meninas, e eu acho muito que essa geração agora, da idade das minhas filhas, vai ser uma geração de mulheres, assim, cara, que não vão se deixar dominar mesmo. Agora, as minhas amigas que são mães de meninos, estão muito perdidas tentando entender como criar esses caras, porque assim, se você vai muito impositiva, um menino já não consegue nem se posicionar, né? Porque se você é machista, né? Assim, qual é o lugar de um menino, né? Para ele se crescer forte, assim, com autoestima, né? Potente também, né? Mas sem ser machista. Como que por mais que ele tenha, né, uma criação bacana dentro de casa, ele vai lidar com uma sociedade que vai dizer para ele que ele não chora, que ele não pode usar, de repente ele está a fim de comprar uma mochila rosa, né, caso concreto, e o pai recebeu uma ligação do colégio e falou, troca a mochila do seu filho que ele está sofrendo bullying na escola. Então, assim, o sexismo ele está presente na sociedade, mas se dentro de casa você tiver, de fato, comunicação, conversa, validando o lugar do afeto desse menino, do vínculo, do carinho, né, do que ele pode sentir, que ele pode chorar, né, se ele bater e chorar, tá bem, meu filho, pode chorar, faz parte da vida chorar, sentir. Então, se a gente consegue dar esse espaço, esse menino vai crescer com uma outra percepção, né? Vai crescer. Cláudio, mas a minha questão aqui, eu acho que isso daí é verdade, mas o que eu vejo, minhas amigas, eu queria até ouvir a Ana, que tem um filho que é homem, mas eu vejo muito elas falando assim, putz, também, eu não quero acabar com a autoestima desse menino, porque tudo que eu me vejo fazendo não, você vai lá, assim, não estou sabendo me explicar muito bem, mas assim, ela, com o medo do menino, das crianças serem machistas, acabam diminuindo muito essas crianças, né? Enfim, então eu acho que o desafio uma correria muito grande, né? Eu acho legal que a gente está falando aí, já entrando num lugar que é da paternidade e maternidade, do maternar, do paternar, do cuidar, né? Eu acho que para o menino, principalmente, você está falando sempre assim, a mãe, né, lava a louça, a mãe, né? Cadê o pai? Né? Onde está o pai aí? Né? Porque se o pai chega lá na cozinha e lava a louça, o menino vai, olha, legal, olha o pai lavando a louça ali. Né? Então, aqui em casa, a Maria Luísa me vê trocando a fralda dela, botando roupa para lavar na máquina, lavando louça sim. na pia, arrumando as compras do mercado, fazendo coisa, passando uma vassoura na casa quando precisa, passando um pano. Então, isso é muito natural. E aí, se fosse um filho, né, um menino, estaria vendo isso. E eu acho que o exemplo, porque quando a gente fala de paternidade e maternidade, né, de criar de educação infantil, é o exemplo, né? Então é o exemplo, é o exemplo, é o exemplo. Então, assim, a gente não tem exemplo, e esse é que é o grande problema, né? Eu acho, sabe, mais fácil em casa, mais difícil filtrar de fora. Porque quando você fala assim, bom, eu não quero
eu não quero castrar esse menino, né? Eu não quero transformar esse menino numa potência masculina. Agora, eu só penso o fato de castrar um homem ou fragilizar se eu ficar dizendo que homem é ruim, que homem é não sei o quê. Agora, se eu ensino esse cara a cuidar da cama dele, a lavar a louça, ele tem tarefas como todo mundo. Se eu percebo que ele está falando de um jeito meio, sabe, está diminuindo mulheres, eu faço um apontamento, olha, não é legal, mamãe também trabalha, a gente faz as coisas aqui junto. Assim, eu não vejo tanto problema nisso, sabe? Por que eu vou diminuir a autoestima de um homem se eu ficar pedindo para ele lavar a louça? Gente, não tem. Agora, para mim, o problema maior é filtrar fora, sabe? É filtrar o que vem de fora, porque vai para a escola, começa o negócio. Aí começa um a diminuir o outro, aí começa a chamar de mulherzinha, aí começa a chamar de viado, o tempo inteiro, né? Colocando como subalterno, como coisa menor. Né? Então, os xingamentos, as falas, então, eu acho que isso faz com que os pais façam um exercício de ajudar os filhos a refletir alguns conceitos. E de estar presente, né, na criação dos filhos, né, estar ali diariamente escutando o que aparece, né, o que vem, porque reforçando esse lugar de que a criança pode ser daquele jeito, que em casa ela é acolhida, que em casa tem um espaço de comunicação, de conversa, acho que isso facilita, porque a Ana falou, é difícil filtrar o que vem de fora, e o que vem de fora são além das relações, né, do colégio, da escola, do cursinho e tudo, é a sociedade, são as revistas, são os filmes, né, porque a gente tem a hiperfemininização das mulheres, com esse monte de Barbie, bonequinha rosa, e faz o cabelo e faz aquilo, né, e você tem a hipermasculinização dos homens, com arma, com guerra, com super... Outro dia o cara me falou, cara, na escola da minha filha foi assim, o dia das crianças era os super-heróis vão salvar o mundo, eram os meninos. E as meninas eram o dia de beleza. Né? Então, assim, essas construções, né, de que, quando você fala para um menino assim, homem não chora, vai ficar chorando igual mulherzinha, né? Então você vai fazendo essa construção dessa suposta superioridade masculina e inferioridade feminina. Então, de fato, é muito importante essa atenção dos pais na construção dos meninos, principalmente, porque o mundo, né, patriarcal, machista e misógino é o que está aí. A gente vê aí nos próprios chefes de Estado, né, da potência que é os Estados Unidos, o Trump, aqui no Brasil, o Bolsonaro. Então, assim, que são chefes de Estados que reforçam muito os comportamentos machistas, né, essa masculinidade frágil, né, esse desrespeito ao outro, e que estão ali de boa, porque nada acontece com eles. Né? Então, assim, a gente precisa, de fato, combater esses exemplos e criar uma nova cultura, porque eu acho que quando você, em casa, consegue criar uma nova cultura, assim, em 2 gerações, mais ou menos, você está ali, de fato, gerando uma nova forma de ver a vida. Mas é um exercício trabalhoso, né? Ana? Vamos no clímax? Chegamos ao clímax? Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? Ainda tem muita coisa para aprender, né? Mas hoje deu para a gente aprender umas coisinhas. Aprender que eu fico um pouco irritada, às vezes, com determinados temas. Embora eu esteja completamente aberta. Parece que a gente, às vezes, vai girando em círculo, mas precisa repetir, reforçar, né, gente? Demora para entrar na cabeça. É isso aí. Tem muito homem chegando ainda, né? Infelizmente é isso, né? Os homens estão assim atrasados mais de 50 anos no discurso, né? Então a gente precisa correr atrás. Vamos lá. A gente aprendeu que o machismo se utiliza, né, da manutenção do poder para desumanizar o outro, o que impede o desenvolvimento da empatia e da possibilidade de obter cumplicidade com outra pessoa. A gente aprendeu também que há homens machistas, que há mulheres machistas, que há o machista clássico, há o machista estrutural, há o machista defendido e que todos nós, por algum momento, já nos percebemos com pensamentos ou ideias machistas. E que desconstruir crenças, falas, discursos, imagens, há
de exigir um certo esforço, mas que sempre desconstruir desigualdades e favorecer cumplicidades é alguma coisa que pode ser muito melhor para os relacionamentos. A gente disse também e aprendeu que o machismo atrapalha muitíssimo que as mulheres possam se desenvolver sexualmente, mas que também inibe que o potencial masculino na sexualidade ele desponte e atrapalha que os homens possam cuidar da sua própria saúde sexual. E a gente aprendeu também, né, que há novas masculinidades, ou seja, a luz no fim do túnel, há uma luz no horizonte para quem finalmente, quem sabe, daqui a algumas gerações, homens e mulheres possam andar par e passo ao lado, compartilhando as experiências maravilhosas da vida. Que assim seja. Foi bom para você? Cláudia, foi bom para você? Olha, foi muito legal. Obrigado aí pela oportunidade de entrar aqui num espaço que é originalmente feminino. Me sinto muito honrado. Foi muito bom. Cláudia, nesse quadro a gente dá aquela dica legal para os ouvintes e para as ouvintes. Sei que você tem coisa boa aí para a gente. O que você trouxe para recomendar? Olha, eu vou no basicão, assim, que eu acho que, né, a gente... vou dar 2 já de cara, assim. A gente tem um documentário que está com mais de 1 milhão de views aí, que foi feito ano passado, que é O Silêncio dos Homens, que foi feito a partir de uma pesquisa, então que traz muita reflexão bacana para os caras. E assim, o mais antigo, que é o documentário lá americano, né, feito por uma mulher, inclusive, que é o The Mask You Live In, né, a máscara que você vive, que está aí no YouTube, aí tem tradução, tem tudo disponível. É uma aula assim, que retrata muito bem a construção da masculinidade, como isso deságua no feminicídio, né, como isso deságua na agressão à mulher. Então, assim, são 2 documentários muito importantes, eu acho, para a reflexão das masculinidades. Se for falar de filme, eu diria do Eu Não Sou um Homem Fácil, que também é um filme, assim, é uma comédia, né, mas que traz uma reflexão muito profunda e uma oportunidade dos homens se verem no outro gênero por alguns momentos, né? É a história de um machistão que bate a cabeça num poste e acorda e o sexismo virou, né? Então as mulheres é que estão oprimindo os homens, né? É muito interessante. E aí, olha, hoje tem 1000 conteúdos na net, né, que está lá também é um soco no estômago, você assim, gerar essa empatia por outras histórias. Eu trouxe aqui de livro também, o cara quer ler um livro legal, ó. Esse aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, é um livro básico, assim, do Robert Fisher, um clássico das masculinidades. Sob a Sombra de Saturno, A Ferida e a Cura dos Homens, do James Hollis, ó. É também um livro bem... Então, assim, hoje você tem a história dos homens no Brasil. Eu acho que, se o cara quiser se aprofundar, ele tem 1000 conteúdos que ele pode ir atrás de como essa construção das masculinidades começou, né? Como é que se deu isso até hoje. Mas aí os 2 documentários e o filme, eu acho que já é um bom começo. Maravilha. E você, Ana? Tem mais alguma coisa? Eu vou indicar 2 podcasts. O podcast Memo, que é um podcast que fala sobre masculinidades, né, bem interessante, como é que o homem pode agir na sociedade, consigo, com o outro, é bem legal. O podcast Praia dos Ossos, que é sensacional, né, que vai recriar, né, o assassinato da Ângela Diniz. E mostra, né, como o machismo vai ali reverter e tornar, né, e ela vai passar de vítima, né, a culpada por ter sido assassinada, né? Então é bem interessante, é um trabalho jornalístico incrível, maravilhoso. E eu queria também indicar um livro
que é o Guia Prático do Feminismo, como dialogar com um machista. Esse livro é da Marcela Rosa, e é interessante que o livro é todo um diálogo, né? Então, ela faz perguntas e respostas, então, ela conversa com um machista, então, baseando em perguntas e respostas, e esse machista que diz, não, mas eu não sou machista, porque olha só, a história da mulher é porque ela na verdade, ela tem que ser feminina e não feminista, e aí ela vai dialogando, explicando o fenômeno, né, do machismo, do sexismo, da misoginia. É bem interessante, ele é provocativo, ela é combativa na fala, mas é muito legal, um livrinho pequeno, eu super indico para todo mundo. O Guia Prático do Feminismo, como dialogar com o machismo, da Marcela Rosa. Muito legal. Uma das minhas indicações foi citada pelo Cláudio aí durante o programa, que também é outro documentário produzido pelo Papo de Homem com a ONU Mulheres, que é o Precisamos Falar com os Homens, uma jornada pela igualdade de gênero. E também está no YouTube e pensa um pouco sobre tudo isso que a gente falou e essa necessidade de reconstrução, né, do masculino, da masculinidade. E a outra é o livro Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, que também é o básico livro fácil de ler e importantíssimo para todos os pais e mães. É isso, gente. Essas são minhas recomendações. E, Cláudio, conta onde a gente encontra você, porque seguir os homens que repensam isso também é uma boa dica, né, gente? Legal. O Prazerele está muito presente no Instagram, né? O @Prazerele, e o site também, prazerele.com.br, e ali tem as dicas e tal, assim, dos movimentos de quando abrem as turmas, que agora está funcionando só no online. Então, a gente abriu recentemente uma turma, foi bem legal, estamos com um grupo aí de mais de 200 homens participando, e em breve vamos abrir uma nova turma do curso online. Então, se inscreve lá na newsletter que você vai receber em primeira mão as informações sobre os próximos cursos, né? E dizer para os homens, finalmente, aqui, assim, cara, não vai chegar agora para as mulheres e perguntar assim, como é que eu faço para não ser machista? Vai correr atrás, vai no Google, vai procurar, que tem um monte de conteúdo aí disponível para você deixar de ser um machista. Isso aí. E a gente continua com essa história, não exatamente sobre machismo, mas com masculinidades no próximo episódio de Sexoterapia, né, Ana? É isso aí. Te vejo lá. Até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Siga o Universo UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. E coordenação de Juliana Carpanês.